O escritor Laurentino Gomes fez um longo trabalho de pesquisa para escrever o livro 1822, que trata da independência do Brasil. Com experiência de jornalista, ele narra em linguagem direta e clara os bastidores e as circunstâncias que levaram Dom Pedro a proclamar a separação do Brasil da corte portuguesa. No finalzinho ali do século XVIII, começo do século XIX, o Brasil tinha presenciado algumas rebeliões, revoltas regionais, como, por exemplo, a revolta dos alfaiates em Salvador, né, em 1798, ou a própria Inconfidência Mineira, do Tiradentes, um pouco antes. Mas não havia, de fato, um sentimento de independência no Brasil. E aí as coisas começam a se complicar na Europa. Primeiro, a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas, o bloqueio continental. Isso abala o chamado velho regime monárquico absoluto pelo qual o continente europeu era governado até então. E há uma revolução nas ideias, mais do que o enfrentamento nas batalhas pelas armas entre os exércitos. Esse é um momento de grande transformação nas ideias. E essas ideias acabam chegando a Portugal. E há uma mudança grande. Primeiro, uma transformação crucial na história de Portugal, que é a fuga da corte de Dom João para o Rio de Janeiro em 1807 e 1808. Portugal ficou para trás, abandonado, sofreu muito. Enquanto isso, o Brasil se transformou. Durante 13 anos, o Dom João tomou decisões fundamentais que transformaram a realidade brasileira. Por exemplo, até então não tinha imprensa no Brasil. Passa a existir em 1808 com a chegada de Dom João. Não tinha escola superior, não tinha Biblioteca Nacional, não tinha nada, né? Não tinha as instituições. Então, é uma transformação muito grande. E aí a coisa se complica em Portugal. Então, uma divergência muito grande. Começam ali, são plantadas as sementes de uma futura guerra civil que ia envolver, inclusive, o imperador Pedro I. Depois que ele abdicou em 1831, ele voltou para Portugal para lutar uma guerra civil entre liberais e absolutistas, cujas raízes estavam na independência do Brasil. Então, realmente é uma divergência entre portugueses que levam a uma radicalização do ambiente, e o resultado é a separação final entre 1822, o chamado Grito do Ipiranga, e 1823, em que nós temos esses episódios cruciais, como a Batalha do Genipapo no Piauí, ou o 2 de Julho na Bahia, né? Havia tudo para que o Brasil pudesse sair fragmentado dessa independência, né? Com alguns estados ligados ainda à coroa portuguesa. Qual a importância que essas batalhas nos estados teve para essa consolidação de uma nação única? E aí eu puxo um pouco para a questão da Batalha do Genipapo. A Batalha do Genipapo, no meu entender, embora ela tenha sido um evento muito localizado lá em Campo Maior, longe de tudo, né? Longe do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, do Recife, é uma coisa muito específica. Eu diria que hoje não apareceria no noticiário do dia a dia se acontecesse, né? Mas ela é muito simbólica, porque ela mostra que o processo de independência não ocorreu apenas no Rio de Janeiro e nas margens do Riacho Ipiranga, ela envolveu todos os brasileiros. Então, por isso que eu considero assim, a Batalha de Genipapo, ela tem dois aspectos muito importantes. Primeiro, o caráter nacional da independência do Brasil. Cearenses e piauienses e também maranhenses morreram lutando pela independência do Brasil na Batalha do Genipapo. Esse é um aspecto. O segundo é derrubar o mito de que a independência do Brasil foi um processo pacífico, quase como se fosse uma negociação entre o pai, Dom João VI, e o filho, Dom Pedro, futuro Pedro I, que ficou no Rio de Janeiro. Morreu muita gente lutando pela independência do Brasil. Então, por isso que eu considero a Batalha do Genipapo, apesar do seu caráter localizado, ela é muito simbólica a respeito de alguns mitos da independência do Brasil que caem diante desses episódios. Laurentino Gomes veio ao Piauí e visitou Campo Maior, lugar onde aconteceu a Batalha do Genipapo. Isso para mim foi um choque.
Eu tinha ouvido falar vagamente a respeito da Batalha do Genipapo enquanto eu pesquisava a minha bibliografia sobre a independência do Brasil. E daí eu fui convidado a ir ao SALIP, o Salão de Literatura, né, do Piauí, Teresina, que eu adoro, eu acho um dos eventos mais interessantes, mais charmosos do Brasil na área literária. E aí tive a oportunidade de ir a Campo Maior e realmente fiquei muito impressionado. Muito impressionado. Eu vi aquelas tumbas lá perdidas no meio daquelas palmeiras, um lugar muito agreste, muito seco, e na margem do rio. E aí eu tive essa ideia, né? Eu falei, puxa, eu preciso fazer um capítulo sobre a Batalha do Genipapo para mostrar para os outros brasileiros o que aconteceu aqui. Pouquíssimas pessoas sabiam a respeito desse episódio, mas também pelo seu caráter, né? Para mostrar que a independência do Brasil foi um movimento nacional e não apenas localizado. Mas o grito do Ipiranga por si só não era a garantia de uma autonomia total do país que se declarava independente. Em 1822, a situação financeira do Brasil era bem precária. Realmente o Dom João, quando ele veio para o Brasil, ele trouxe junto o tesouro português, né? Todos o ouro, a prata que Portugal tinha. Mas isso era pouco comparado ao número de pessoas que vieram com o Dom João e que precisavam de apoio da monarquia. Então, o Dom João chegou ao Brasil bastante carente de apoio político e financeiro. Ele toma uma série de decisões muito importantes para o Brasil. A abertura dos portos, por exemplo, o Brasil pela primeira vez começa a comprar e vender produtos, mercadorias com outros países que não era apenas Portugal detentor do monopólio desse comércio durante o período colonial. Então o Brasil realmente se enriquece muito, ele ganha um status novo no cenário internacional. Mas é importante levar em conta também que nasce na época do Dom João um regime de toma lá da cá, de promiscuidade entre os interesses públicos e privados. O Dom João criou o Banco do Brasil não para estimular a economia brasileira, mas para ter um caixa de onde ele pudesse tirar dinheiro para custear suas próprias despesas. Então, os ricos da colônia, que eram os fazendeiros, os futuros barões do café, senhores de engenho, mineradores de ouro e diamante e traficantes de escravos, principalmente, se tornam acionistas do Banco do Brasil, de onde o Dom João tira dinheiro sem fundo, sem garantia. Quando o Dom João foi embora, ele não só raspou os cofres do Banco do Brasil e levou de volta para Portugal, como o banco estava quebrado. Então o Dom João teve que dissolvê-lo, né? O primeiro Banco do Brasil foi à falência por falta de fundos. Então esse foi um momento de grande dificuldade. O Brasil, que teve que enfrentar uma guerra da independência por ocasião da Batalha do Genipapo e do 2 de julho na Bahia, era um país sem dinheiro, sem recursos, não tinha dinheiro para contratar soldados, marinheiros. Então foi um momento muito perigoso e realmente por algum tempo se julgou que os portugueses pudessem recuperar parte do norte e nordeste e depois invadir o Rio de Janeiro e inviabilizar a independência do Brasil.